assunto é com Murilo Rocha. E Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, né? A gente tá aqui acompanhando as notícias do Brasil e do mundo, né? E surpreso agora também com essa renúncia aí da primeira-ministra britânica Liz Truss. Lembrando que ela só estava 2 meses no cargo, como o Lucas disse, substituindo Boris Johnson, né? Que ficou 3 anos também no cargo e teve um final de mandato super tumultuado. Foi, né, obrigado a renunciar devido à pressão. E agora a Liz Truss, que é do mesmo partido, né, do Boris Johnson, também renunciando ao cargo, e já há um movimento, inclusive, pela volta do Boris Johnson, mas vamos ver o que vai ocorrer. Enquanto a gente está com um olho lá, né, um olho num peixe e outro no gato, porque aqui no Brasil a gente se surpreende com o que ocorre no Reino Unido, mas se surpreende muito mais com o que tem acontecido aqui no Brasil. E no início desse segundo turno, acho que na primeira semana, talvez, meu comentário no primeiro ou segundo dia, depois da realização da eleição do primeiro turno, foi sobre essa questão do assédio das empresas em cima dos trabalhadores. Estávamos aqui eu, o Bruno e a Luciana, acho que foi logo no dia seguinte das eleições, ou então 2 dias depois do primeiro turno, eu comentei sobre esse assédio. E agora a gente está trazendo uma reportagem mais completa e falando de 3 casos de denúncia de assédio por dia em Minas Gerais. No Brasil aumentou 7 vezes esse caso do primeiro para o segundo turno. É absurdo, é flagrante, é escancarado e é vergonhoso o que tem ocorrido em Minas Gerais e no Brasil como um todo neste segundo turno das eleições. É muito grave, né? Empresas, prefeitos, enfim, comerciantes, associações de comerciantes, inclusive aqui de Sete Lagoas, próximo aqui a Belo Horizonte, pressionando funcionários, pressionando empregados, pressionando servidores públicos, fazendo promessas de dinheiro, de folgas, de feriados, ou então ameaças, o que é mais grave, inclusive de demissão, né, de algum tipo de sanção aos empregados, aos subordinados, entre as pessoas que têm qualquer relação de hierarquia ali, os chefes, os patrões, os prefeitos, né, fazendo ameaças a essas pessoas em razão do voto, em razão da eleição, querendo coagir as pessoas, querendo obrigar as pessoas a votar em determinado candidato, em candidato A ou B. Até agora, a maioria dessas denúncias, e a gente tem que falar isso também para ser justo, são de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, empresários, prefeitos, enfim, coagindo seus funcionários para votar no candidato. Isso é extremamente grave. Isso remonta a um contexto histórico no Brasil, escravocrata, né, onde as pessoas se acham donas dos votos das outras, né? A pessoa se acha no direito de interferir na decisão de voto da outra. Uma coisa é você conversar, argumentar, às vezes até discutir, debater com uma pessoa que vota diferente de você, tentando mudar o voto dela. Outra coisa muito diferente é quando você tem uma relação de trabalho, né, uma relação hierárquica envolvida, onde você é chefe, pode, né, comanda ali por uma razão circunstancial a vida de determinada pessoa e a ameaça ou promete benefícios, né, ou ameaça impor sanções, restrições, como vem ocorrendo aqui no Brasil, em Minas Gerais, numa cidade diferente. A gente vê isso ocorrendo em outras instituições também, abuso da questão eleitoral dentro de escolas, dentro de igrejas, então nem se fala, né? Pessoas que pensam o contrário estão sendo quase que demonizadas aí dentro de igrejas, principalmente igrejas evangélicas. Ou seja, é muito assustador o que está acontecendo no Brasil. Mas esta questão das empresas aí ameaçando funcionários, né? Todo dia um caso novo, todo dia aqui tem um caso novo, ou é prefeito, ou é dono de comércio pequeno, ou empresário, né? Grande empresário, ameaçando seus funcionários. São diárias as denúncias e remonta a essa mentalidade muito atrasada do brasileiro, mentalidade lá do século XIX ainda, né? Onde, no tempo da escravidão, período da escravidão, onde só um grupo de pessoas podia votar e outro grupo não podia votar, né? Então é muito triste. E o que assusta Lucas, Luciano, ouvinte, é que essa mentalidade sempre teve aí, né? Sempre teve um grupo no Brasil
com essa mentalidade. Mas era um grupo que se sentia, logicamente, envergonhado de pensar e principalmente de fazer esse tipo de coisa. Agora não, o que mudou agora é que esse grupo de pessoas é cada vez maior e é um grupo desavergonhado, né? Se perdeu a vergonha, pelo contrário, se grava vídeo, se manda mensagem de áudio, né? E muita gente acha que é apenas na área rural que estão acontecendo esses casos. Não, estão acontecendo aqui nas capitais. Grupo, escritório de advocacia, grandes empresas, né? Constrangendo diariamente seus funcionários na tentativa de obrigar que vote em determinados candidatos, em determinado candidato. Isso é extremamente grave. Às vezes, né, manda ali no WhatsApp, vamos propor um grupo de discussão, cada um manifesta em qual candidato vai votar para que possamos debater. Ora, você, funcionário, vai expor seu voto num grupo que seu patrão está lá e você sabe que você tem um voto divergente do seu patrão? Você vai fazer isso? Olha o constrangimento que está sendo imposto a essa pessoa. Sem contar casos mais graves, como no oeste da Bahia, onde o patrão obrigava as pessoas a filmar, né? Falou que as mulheres tinham que levar o celular dentro do sutiã para filmar o voto e depois mostrar para ele, sob pena de demissão. Então é muito grave, é assustador o que está acontecendo no Brasil. E eu tenho cobrado muito essa ação do Ministério Público, né, tanto eleitoral quanto do Ministério Público do Trabalho. Tem que penalizar, né, essas pessoas, tem que punir de forma rigorosa, né, financeiramente. Não sei se qual caso seria caso de prisão, também de detenção, mas financeiramente tem que punir essas pessoas porque é extremamente grave e está crescendo, né? À medida que o segundo turno vai se aproximando, vai se afunilando, as pesquisas vão também demonstrando aí uma diferença menor dos candidatos, esse tipo de postura vem se intensificando. Mas é isso, a gente vive uma eleição completamente atípica. Olha, eu vou te falar, eu não sou tão velho assim, fiz 45 anos ontem. Então, ou seja, eu voto pelo menos desde 98. Eu não me recordo se eu votei em 94, pra falar a verdade, eu não lembro se eu tirei o título, tem que ver, antes dos 18 anos. Mas a partir de 98, com certeza eu votei em eleição presidencial, eu digo. E digo com certeza, eu nunca vi uma coisa dessa como está acontecendo no Brasil. Provavelmente porque os meios de comunicação são hoje, né, mais rápidos, mais eficazes, né, redes sociais, WhatsApp. Então é mais fácil disseminar informações fáceis, mais fácil ameaçar, tal, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Ao ponto de um pastor, só mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro desse assunto dos absurdos eleitorais, um pastor aqui de Belo Horizonte, conhecido, pastor André Valadão, né, que tem uma fama meio complicada associada a ele aí, enfim, mas tem muitos seguidores, milhões aí, milhares de seguidores, não sei se tem milhões, mas milhares com certeza ele tem, é um pastor muito famoso. Ele gravou um vídeo, olha o nível de charlatanismo, ele gravou um vídeo se dizendo censurado pelo Tribunal Superior Eleitoral num comunicado do ministro Alexandre de Moraes. Gravou esse vídeo falando isso, um vídeo confuso, cheio de mensagens dúbias nesse vídeo, e o TSE em momento algum notificou ele, momento algum o TSE determinou alguma censura a ele, ou seja, ele inventou uma censura da Justiça Eleitoral para quê? Para colocar em xeque a Justiça Eleitoral. Essa é a situação. Como ele fala para milhares de pessoas, ele criou uma suposta retratação obrigada pelo TSE para colocar em xeque a Justiça Eleitoral. Olha o nível que nós chegamos. Agora, isso que ele fez é crime passível de prisão. Ele fraudou, né? Ele usou o nome do TSE num vídeo, usou o nome do ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente da Justiça Eleitoral no Brasil, para fazer um comunicado falso, falando que estava seguindo uma determinação da Justiça Eleitoral. Olha a gravidade disso. Então, é um momento muito complicado, a gente tem que ficar muito atento a tudo que a gente vê, a tudo que a gente ouve, e temos que ter discernimento, né? Desarmar, claro, temos preferência por candidato A ou B, mas desarmar um pouco o nosso espírito e pensar, né? Pensar, ser inteligente, pensar para onde que a gente está caminhando. E é um caminho muito obscuro e perigoso, o que está passando bem perto aí do Brasil nos próximos dias, com esse tanto de denúncias de abuso, de charlatanismo e de outras coisas mais que a gente vem acompanhando diariamente. A situação é muito grave. É sobre esse assunto, inclusive assédio eleitoral, né? A gente vai levar ao ar daqui a pouco uma reportagem sobre esse assunto. É isso aí, com Bruno Marum.